Nesta videoaula, você vai conhecer os elementos essenciais em uma comunicação: o emissor, o receptor, a mensagem, o canal de comunicação e o contexto. Vamos estudar os códigos e uso da língua portuguesa, especialmente nos textos escritos, com destaque para a chamada redação técnica e os diversos tipos de cartas. Assista também a esta videoaula para saber o que são palavras homônimas e como fica a acentuação dos ditongos depois da entrada em vigor do acordo ortográfico. Olá, eu sou Ionara. E eu sou Priscila. A partir de agora estaremos juntos vivenciando umas situações bem interessantes na língua portuguesa. Tirando de letra a língua portuguesa é o material impresso que você tem aí à sua mão. Nele, você encontrará material para estudar gramática, o novo acordo ortográfico. Não só o material impresso, como também as videoaulas, os encontros com os tutores, serão recursos que você vai poder utilizar para aperfeiçoar a sua língua portuguesa. A comunicação escrita, normas de concordância, a flexão verbal, pontuação e mais algumas outras coisas sobre o novo acordo. Para iniciar a nossa primeira aula, vamos falar sobre o nosso código, a língua portuguesa, falada ou escrita, com a qual tomamos posse dos conhecimentos, das informações, tudo isso dentro de um ato de comunicação. Fazem parte dessa comunicação alguns elementos. O emissor, aquele que envia a mensagem. Exemplificando, agora as emissoras somos nós. O receptor, aquele que recebe a mensagem, neste caso você que está aí do outro lado da tela. Mensagem, o conteúdo da nossa aula é a nossa mensagem. Canal de comunicação é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Esta videoaula é o nosso canal de comunicação. E por fim, o referente ou contexto, a situação a qual a mensagem se refere. Então, Ionara, o nosso contexto aqui é a atualização em língua portuguesa. Isso mesmo, vamos tirar de letra. Começamos bem. Tirar de letra, tirando de letra, são expressões que fazem parte de um ato de comunicação mais informal. Informal significa você poder falar sem se preocupar muito com as normas gramaticais, como os amigos numa mesa de bar depois do expediente. Mas, diferentemente desse uso tão leve da língua, há o emprego formal do código, situações em que há preocupação com as normas gramaticais para não acarretar incoerências. Já pensou um requerimento, que é um documento endereçado a uma autoridade cheio de imperfeições, incoerências, sem objetivo? Pois é, imagino. E penso também que assim esse requerimento não vai ter muita credibilidade. Pois é. As situações é que vão nortear como é que a gente deve trabalhar a língua. E é por isso que nós estudamos a língua portuguesa, para usá-la com mais eficiência, atendendo a todos os fatores decorrentes do seu uso, como, por exemplo, os fatores geográficos. O modo de falar, por exemplo, de um carioca, de um lisboeta, de um moçambicano. E sobre esse aspecto em questão, há um filme recente intitulado Língua, Vidas em Português, que trata bem esse assunto. Vale a pena assistir a esse filme na íntegra, Ionara, porque ele não fala somente dos fatores geográficos do uso da língua. Corretíssimo, há outros fatores. Pois é, além dos fatores geográficos, há os fatores sociais, que vão determinar grupos que utilizam a língua com maior prestígio e grupos também que utilizam a língua seriam assim grupos socialmente menos favorecidos, sem acesso à norma culta. Podemos concluir que a língua é um meio de dominação e discriminação social. E isso é uma discussão bastante importante. E não podemos esquecer os fatores profissionais, Que é o nosso objeto de estudo aqui nesta videoaula. Justamente, algumas atividades profissionais exigem expressões e termos específicos. São as chamadas línguas técnicas. E cada vez mais a relação do homem com a palavra escrita tem se estreitado. As distâncias têm se encurtado. Fax, TV a cabo, computadores com internet. E a intranet dentro do mundo corporativo. Mundo corporativo, o mundo do trabalho. A história conta que na virada para o século XX existiu uma grande euforia em torno da revolução industrial, tecnológica. Era a chegada da eletricidade. Como era fim de século, havia um pessimismo muito forte, como aconteceu agora, nessa virada do século XXI.
Surgem sempre aquelas grandes interrogações, final do mundo, final do século, guerra, fome, por aí vai. Sei, você está pensando nos manifestos vanguardistas. Esses movimentos tiveram como intenção negar tudo que se tinha produzido no meio artístico até então. Para tanto, sugeriam novas linguagens, uma nova possibilidade de expressão. E eles se expressavam através de manifestos. Manifesto, segundo o dicionário, é uma declaração pública de opinião, de tendência. O primeiro manifesto futurista exaltava a vida moderna, a velocidade, o automóvel, a eletricidade, enfim, ele rompia com todos os modelos do passado. E para escrever um manifesto, esses autores, no mínimo, tinham que planejar o que iriam escrever, certo? Perfeitamente. Vejamos então parte do primeiro manifesto futurista. Manifesto futurista. Então, com o vulto coberto pela boa lama das fábricas, em paste de escórias metálicas de suores inúteis, de fuligens celestes, contundidos e enfaixados os braços, mas impávidos, ditamos nossas primeiras vontades a todos os homens vivos da terra. Afirmamos que a magnificência do mundo se enriqueceu de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um carro de corrida adornado de grossos tubos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo. Um automóvel rugidor, que parece correr sobre a metralha, é mais belo que a vitória de Samotrácia. Queremos celebrar o homem que segura o volante, cuja haste ideal atravessa a terra, lançada a toda velocidade no circuito de sua própria órbita. Cantaremos as grandes multidões agitadas pelo trabalho, pelo prazer ou pela sublevação. Cantaremos a maré multicor e polifônica das revoluções nas capitais modernas. Cantaremos o vibrante fervor noturno dos arsenais e dos estaleiros incendiados por violentas luas elétricas. Interessante, Ionara. No manifesto, há uma citação à escultura Vitória da Samotrácia, para afirmar que toda a velocidade da modernidade é mais expressiva do que esse monumento. Essa escultura, em forma de mulher com asas, era símbolo da vitória de uma batalha naval. Era o exemplo da beleza em velocidade. Uau, olho no lance. Não há como ser um profissional da modernidade tão cantado pelos vanguardistas sem dar conta do papel fundamental que a escrita tem hoje no meio corporativo. Não tem como escapar. Escrever é fundamental. E mais do que escrever, é preciso escrever bem. Usar a linguagem de forma adequada ao canal de comunicação. Senão é muito provável que a mensagem chegue ao destinatário de maneira diferente da qual ele imaginou escrever. Um bilhetinho de caráter informal pode não demandar tanto rigor. É verdade. Aliás, esse bilhete tem um caráter mais informal, mais intimista. Dominar as redações oficiais, memorando, ofício, requerimento, vai exigir um maior domínio dessa habilidade linguística. De início, precisamos pensar para quem escrevemos, o que pretendemos escrever e o contexto. Esses itens são fundamentais para qualquer produção escrita. Foi o que aconteceu com a famosa carta de Pero Vaz de Caminha. Esta terra, Senhor, traz ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, umas vermelhas e outras brancas, e a terra de cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia, muito chã e muito formosa. Em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Beijo. O descobrimento do Brasil era o seu contexto.